Estamos iniciando o Evangelho das quarta-feira. Agradecemos pelo dia de trabalho, pelo alimento físico, pelo alimento espiritual. E vamos, com muito amor, para divulgar mais umas frases do Evangelho de Jesus, para que todos recebam essa luz dentro dos seus lares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então, nesse Evangelho dessa noite, nós vamos ler no Livro dos Espíritos, na segunda parte, 464 do Livro dos Espíritos, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de bom espírito ou de um espírito ignorante. Nós discernir, quando os espíritos vêm nos influenciar, como que nós vamos assimilar, interpretar esses pensamentos que chegam até nós. Diz os espíritos na resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Nós é que temos que discernir se os pensamentos são bons ou não. Nós temos que ter esse conhecimento de saber o que é bem e o que é o mal, para nós saber discernir o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Na distinção dos pensamentos, continuando na pergunta 464 do Livro dos Espíritos, devemos analisar o que é sugerido, para que possamos saber de onde partem os pensamentos que chegam à nossa casa mental. Então, quando chegar esse pensamento até nós vamos ver que pensamento que está chegando até nós. É um pensamento de fantasia, é um pensamento das coisas do mundo, né? Ou é um pensamento que vem nos consolar, que vem nos erguer o nosso astral moral, né? Daí é um bom espírito, mas se vem com outras coisas do mundo, nós temos que prestar muita atenção e ficar muito esperto, não é? É fácil distinguir os pensamentos bons dos maus. É fácil para distinguir. Tudo que é bom vem de Jesus, vem da caridade, do amor, da justiça. Tudo que é o contrário são espíritos ainda que não conhecem as verdades do Cristo. Bastando um pouco de razão para que possamos entender essas mensagens que chegam até nós. No entanto, se estamos acostumados às coisas vãs, percebemos que os pensamentos são inferiores, mas a ligação deles com os nossos escapa à vigilância, de modo que eles nos dominam os sentimentos. Se nós já somos acostumados a fazer piada picante, falar as coisas que não devemos falar, que devemos compartilhar com os palavrão, né? Com palavras sem conexos, e receber também essas palavras, né? Essas palavras vulgares, e aceitarmos e compartilharmos, nós estamos compartilhando com esses espíritos, com esses pensamentos livianos que chegam até nós. Porque os afins se encontram, compartilhem os afins. Se nós compartilhar com as bobagens que os espíritos vêm trazer para nós não temos discernimento ainda, temos entrando abrindo brecha para ele chegar até nós, não é? O condicionamento é fato. Se nós acostumamos a fazer o bem,
a disciplinar a nossa mente, os pensamentos inferiores não acham guarida no nosso campo mental. Não se afiniza conosco, eles vão para outros lugares, mas não ficam conosco, porque não compartilhamos no mesmo pensamento. Eles não têm como ficar conosco. Eles sempre investirão contra o nosso caráter, porém, não achando sintonia, se desfazem, se afastam e procuram outra moradia, outras moradas, aonde se instalam, por seres encontrados seus iguais. Chega numa família que faz o evangelho no lar, que vive em oração, que não fala palavrões, que respeita, dá o respeito uns aos outros, os espíritos malfazejos não ficam aí, não tem como. Mas chegar numa família cheia de vício, cheio de desavença, cheio de encrenca, cheio de palavrões, de desentendimento, os espíritos ficam por ali mesmo, mas é aqui que nós precisamos ficar. Porque nós gostamos de fazer isso, compartilhar com esse tipo de coisa, então ficamos juntos. É os afins. Então podemos ver onde tem famílias que não têm um equilíbrio espiritual evangélico, e muita oração, e muito respeito, os espíritos chegam e saem a hora que querem. Quando tem uma casa equilibrada, com muita oração, com muita prece, com muito entendimento, os espíritos não penetram, não chegam até nós. Porque nós criamos uma barreira em torno de nós, que os espíritos não conseguem chegar até nós. Já falamos muitas vezes que os nossos pensamentos não são contínuos. Nosso pensamento não é contínuo. Nós sempre demos brecha no nosso pensamento, sempre demos pausa nos nossos pensamentos para compartilhar os espíritos que chegam até nós. Nós não temos um pensamento contínuo, que nem um dínamo que não para de funcionar. Nós temos pausa no nosso pensamento, e nessas pausas que os espíritos se aproveitam para chegar até nós. Atuam mais ou menos de acordo com a escala evolutiva a que pertençamos. Depende da nossa evolução, os espíritos não têm brecha para os espíritos das trevas. E sendo assim, eles têm intervalos. E é nesses intervalos que nós são sugeridas muitas ideias que se consorciam com as nossas, se encaixam com as nossas, né? Depende do que nós estamos pensando e falando. Nós estamos atraindo aquilo que somos. Conhecemos as pessoas pelo seu pensamento. Ele é o pensamento. Nós temos o pensamento que nós cultivamos dentro de nós. E sendo assim, eles têm intervalo, e nesses intervalos que são sugeridos muitas ideias que se consorciam com as nossas. Se os bons espíritos só bom conselho sugerem, cabe a nós outros, aonde estivermos, analisarmos os pensamentos que despontam na nossa casa mental, aceitá-lo ou rejeitá-lo. Então, nós é que vamos aceitar ou rejeitar essas influências que chegam até nós. É tão interessante que os livros dos Espíritos falam que os Espíritos, pergunta para os Espíritos influenciam em nossas vidas muito mais que imaginais. De extraordinários são eles que nós governam. Só o primeiro passo cedo é nosso, depois todo dia temos que falar por eles. Por eles quem? Pelos espíritos bons e às vezes não tão bons, de acordo com aquilo que pensamos, daquilo que nós agimos, de acordo com as nossas obras, nós atraímos espíritos. As palavras que vêm são inspiradas e, se são boas, colaboram com a nossa grandeza, com o nosso crescimento espiritual. Todos os bons pensamentos, boas palavras, bons atos vão trazer, um progresso mais rápido para nós, no nosso crescimento espiritual. Vejamos o que diz Paulo
a Timóteo na sua segunda carta, aquele companheiro que Paulo está aconselhando. Mantenha o padrão das sãs palavras. Tem um padrão nas palavras que você vai falar, que você vai distribuir essas palavras. Temos que ter muito cuidado. O que é que nós estamos falando? Temos elevando as almas, falando bem das pessoas? Ou o que é que nós estamos fazendo com as palavras? Não é? Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com a fé, com o amor que há em Cristo Jesus. Devemos observar se são as palavras que ouvimos. Observar as palavras que ouvimos, a que servem para nós as palavras que estão trazendo entre nós, ou nós temos que filtrar elas? Ou vem uma calúnia, você passa para frente com mais intensidade, ou você breca ali, né? Corta ali, não é? Elimina ali essas coisas, não passa para frente, não é? Isso é nosso dever. Quando a coisa não é boa, para aqui, não vai para frente. Se forem, elas estão ligadas a Jesus, se essas palavras estão ligadas a Jesus, por serem de ordem do amor universal, vamos aceitar e vamos passar para frente, porque são palavras consoladoras, não é? É o que vemos, é o que devemos fazer com os nossos irmãos em caminho. Não perdemos tempo, mas trabalhar com as palavras elevadas para despertar elevação nos que ouvem, como sendo um trabalho de luz, na iluminação das criaturas, que se encontram em dificuldade de se desembaraçar dos liames inferiores das trevas e das ilusões. Quantos espíritos caídos pelo caminho, na ilusão da vida, de todo vício, de todo ciclo. E nós temos o dever de ajudar essas pessoas com as palavras consoladoras, de fé, né? De ânimo, de coragem. Ô, meu irmão, erga a cabeça, continua. Para com esses pensamentos aí e pense em Jesus, entre em prece. Devemos pensar com ordem, falar com harmonia, não é? Escrever na justa posição dos sábios, para que possamos ajudar melhor e servir com mais eficiência, ser útil para as pessoas, né? Elevar sempre o ânimo, dar coragem para eles, que estão precisando, são muito carentes. O estudante das verdades espirituais deve observar seus próprios pensamentos. O que estou pensando? Porque o pensamento, a boca fala do que o coração está cheio. Porque nós não falamos sem pensar primeiro. Sempre vamos pensar para depois falar. Será que nós demos esse tempo? Ou será que nós falamos automaticamente um monte de bobagem? Depois que vamos perceber que nós temos falindo, errando, fraquejando nas atitudes, nas obras, porque não pensamos naquilo que vamos falar, não é? O que desejamos falar para o nosso próximo. Deve compreender que tudo na vida deve ser vigiado, para que não cresçam em nós as tentações. E como, né? Nós demos brecha para as tentações chegar até nós, né? Pensamos bem no que vamos falar a alguém. Pensamos primeiro o que vamos falar, né? E a gente fala muito sem pensar, daí a gente se complica muito, né? As palavras são de luz e pode levantar caídos, fazer andar os paralíticos, como os apóstolos faziam, Jesus fazia, e aumentar a esperança nos sofredores de toda ordem. De toda ordem nós podemos ajudar. Devemos saber que os caídos mais difíceis de se levantar são aqueles que se consideram inúteis à sociedade. Quando nós achamos que não prestamos mais para nada, que não somos mais úteis para ninguém, aí nós temos uma falência muito grande espiritual. Não temos força para ajudar nem a nós próprios, e muito menos o nosso semelhante, não é? Os mais arruinados pela paralisia são os que esmorecem no trabalho do bem. E os maiores sofredores são os que ignoram as leis de Deus.
Nós sofremos porque ignoramos as leis de Deus, não é certo? E é muito verdade, né? Quando nós paramos, vamos trabalhando no bem até uma altura, depois um pouco você desanima, eu não vou mais fazer o bem. Não, eu não melhoro, eu não acho uma melhora em mim, porque tu... Daí começa a dar brecha para os espíritos virem, para dizer, sai mesmo, não faça mais isso, pare com isso. Você está perdendo teu tempo fazer o bem, não faça mais isso. Daí sim, daí vem um fracasso muito grande e muito difícil de se recuperar. Por isso nós não podemos baixar a cabeça. Temos que fazer brilhar a nossa luz, que Jesus sempre nos recomendou. Faça brilhar a tua luz. Você tem uma luz imensurável dentro de ti. Você está deixando apagar essa luz pelo teu desânimo, falta de coragem? Não pense nisso. O sofrimento vem hoje, mas amanhã é um novo dia. Sempre, não é? Quando começares a perceber maus pensamentos em tua cabeça, não deveis orar para expulsar os que estão emitindo as ideias maléficas. Quando vem ideias muito difíceis até nós não podemos expulsar essas entidades que chegam até nós com essas ideias. Nós expulsar para onde? Quem somos nós para expulsar alguém que estamos cheios de pecados também? Nós temos que orar por eles. Para aquelas pessoas que estão trazendo ideias muito difíceis para nós, para amanhã depois se recuperar também, vir ajudar nós, trabalhar conosco, na caminhada com Jesus. Expulsar por quê? Nós vamos só criar mais inimigos? Porque o que está vindo até nós são os homens do ontem, que estão fora do corpo hoje. E quem quer ser maltratado? Ninguém. Então nós temos que orar por eles, porque também estão precisando do nosso carinho, da nossa prece, né? Da nossa fé raciocinada para ajudar eles. Não expulsar. Expulsar, nem Jesus não expulsou, nunca não expulsou ninguém. Jesus mandou ser retirado do homem, mas não expulsou para lugar nenhum. Ora, por eles e passam daquela hora em diante, esses espíritos que nós tratamos vão orar por ele, dessa hora em diante, né, desejar o bem, desejar fazer o bem a eles, como nós espíritos fizemos, trabalhamos no trabalho de desobsessão, no trabalho mediúnico, sempre demorando os espíritos, nunca maltratando eles, mas sempre dialogando com muito amor. Porque são nossos irmãos do coração e vão trabalhar conosco amanhã. Porque quem está no mundo espiritual recebe as informações muito mais rápido do que nós. Dessa forma, estás cooperando para as mudanças de ideias dos que pensam desordenadamente. Estão desequilibrados momentaneamente. Em muitos casos, inimigos invisíveis, que nós queremos expulsar, os inimigos invisíveis, passam a ser companheiros de jornada conosco, gente, no grande amor que transforma e que eleva, né, a todos. Isso é muito bonito, é muito gratificante. O melhor meio de ajudar a quem não sabe pensar é dar-lhe o exemplo das qualidades nobres pela vivência do dia a dia. Um ato nobre vale mais que 1000 palavras. 1000 palavras em vãos aí, desejando mal, falando mal, querendo expulsar alguém. Isso aí vai trazer um prejuízo muito grande para aqueles que pensam assim, agem assim. E nós, como espíritas, sabemos que nós temos que amar a humanidade que está no corpo físico e a humanidade que está fora do corpo físico, que o número é muito maior. E eles estão carentes também, eles também estão aprendendo que nem nós. Estão crescendo, estão evoluindo, né? Estão trabalhando, né? Tem um sofrimento também, porque ainda não existe a perfeição. A perfeição é para os anjos, né? Então nós vamos ler mais um trechinho aqui. Transmitimos ideias na ordem comum. Transmitimos as ideias na ordem comum, pela palavra. Nós temos o pensamento, as ideias pelas palavras e pela escrita. Porém, existem outros recursos usados igualmente por todos, cuja força poderosíssima é denominada telepatia.
Telepatia vai ser a comunicação de um futuro não muito distante de hoje. Nós vamos falar um com o outro pela telepatia, pelo pensamento, gente. A pessoa pode estar em outro país, nós vamos falar com eles pelo pensamento. Você pensa nele e ele responde para nós, porque ele está ouvindo o que eu estou emitindo para ele pelo pensamento. Isso aí já existe na Rússia mesmo, na década de 30 do século passado. Os cientistas já descobriram já conversavam telepaticamente um com o outro. E no submarino não tinha muito, a técnica não era desenvolvida quase nesse tempo, eles falavam pelo pensamento, pela telepatia. Isso quase um século atrás. E nós hoje diz a espiritualidade que chega um tempo que não precisa mais de celular, gente. Nós se comunicamos pelo pensamento. Muitas vezes não acontece, você pensa numa pessoa, daqui a pouco ele liga para você, ou daqui a pouco ele aparece, vem até você. Você entrou em sintonia com ele pelo pensamento. Muitas vezes acontece com muitos de nós. Puxa, eu estava pensando em você agora há pouco, meu Deus, você me ligou agora, eu estava pensando em ti. Isso é telepatia. E quando os médios trabalham na Terra, eles trabalham nessa lei da telepatia. Porque os espíritos vêm falar com os médios pela telepatia, pelo pensamento. Os médios recebem, né, as instruções dos espíritos pelo pensamento. Do corpo fluídico ou corpo fluido do espírito. São duas mentes fluídicas, que nós temos essa mente fluídica, que é um corpo fluídico que está, né, nós sustentando o corpo físico, esse corpo fluídico. E é nesse corpo fluídico, nesse cérebro do corpo fluídico, que nós se comunicamos com os espíritos. Porque daí nós temos condições de comunicar com eles, conosco. Se nós podemos conversar com o encarnado pelo pensamento mais tarde, por que não conversamos com os espíritos, que estão muito mais livres do que nós? Temos que pensar nisto. Porém, existe outro recurso usado igualmente por todos, cuja força poderosíssima é dominada na telepatia. Essa é uma força que vai dominar os nossos pensamentos na Terra. Por ela, influenciamos e somos influenciados no silêncio da vida. Os nossos pensamentos riscam o cosmos. Nosso pensamento vai milhões de anos-luz de distância pelo cosmos. Vamos atingir distância indescritível com nossos pensamentos. Nós podemos vibrar para todos os povos do nosso planeta, que vai chegar onde estiver afinidade com aquilo que está passando, essa afinidade, essa telepatia, vai alcançar mentes que também vão sintonizar conosco, não é? Porque nós se afinizamos nos mesmos pensamentos, né? Vamos lá. Riscam o cosmos em todas as direções, em ondas de variadas gamas espirituais. Permutam vibrações em todos os rumos. Nós vibramos porque nosso pensamento é um transformador de energia, né? Tanto nós emitimos energia como recebemos pelo pensamento, né? É um transmissor e um receptor na nossa mente. Em ondas curtas, média e longa. Porque para o pensamento não tem distância. Se você pensar em outro estado, claro que um de nós que estamos morando num lugar e pensamos em outro estado, em outro lugar, ou lá no estrangeiro que nós conhecemos, o pensamento chega instantaneamente, fração de segundo. Chega onde nós vamos emanar o pensamento. Não é assim que funciona? A palavra não chega longe, né? O olhar físico também não, mas o pensamento, sim, vai aonde nós mandarmos, onde nós pensarmos. Coisa mais linda, não é? Essas vibrações, em todos os rumos, como companheira iguais. Atinge companhias iguais à nossa. A luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Vejamos bem, a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. O que é um segundo, gente? A luz já percorreu 300 mil quilômetros num segundo.
num relâmpago. Já viajou toda essa distância. Olha que velocidade da luz, gente. Né? Percorre 300 mil quilômetros por segundo. Sendo o pensamento mais rápido, mais veloz do que a luz. O nosso pensamento é mais veloz do que a luz, gente. E a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Então, nosso pensamento, que velocidade, gente. O que vai atingir as colônias espirituais, as fontes celestiais no nosso pensamento? Os entes queridos que partem daqui estão em outras dimensões, às vezes longínquos daqui, o nosso pensamento chega até eles. Eles escutam quando nós estamos pensando neles. Entendeu? Estamos falando com ele pela telepatia, que vai ser mais tarde aqui na Terra. E muitas das vezes os espíritos nos explicam que tem muitos entes queridos que saem muito doentes daqui. E eles vão continuar se tratando nos hospitais do mundo espiritual, porque é lógico. O amparo vai ter sendo lá, com muito mais carinho, com muito mais, com uma técnica muito mais evoluída do que a nossa, 1000 vezes, para ajudar. E quando ele está em tratamento, que ele não está muito bem lá, e ele não está recebendo porque ele não está muito bem, o nosso pensamento, os enfermeiros, os médicos que estão atendendo ele, falam assim, ó, meu irmão, fulano tal, lá na Terra, estão fazendo oração por você. Estão emanando um pensamento que chega aqui a nós como uma luz consoladora. E eles ficam muito felizes. Quando não recebe momentaneamente, porque depende da situação, os irmãos passam para ele. Então, ele não fica, nós não ficamos sem a resposta. O nosso ente querido vai nos ouvir onde estiver. Não depende da distância, pode ser anos-luzes de distância. Século. Nós já atingimos lá, porque o nosso pensamento desbrava esse universo. O pensamento é uma potência espetacular que Deus deixou para cada um de nós, para cada um de seus filhos, e até ele orar pelo pensamento. Esse é o essencial. Muito obrigado por mais evangelho dessa noite. Eu fico muito feliz de estar aqui, não é? Com toda a correria do dia a dia, né? Do trabalho, do cansaço físico, mas sempre estamos estudando, procurando agir melhor, né? Tratar melhor as pessoas, porque a gente sabe o valor da amizade que a gente tem com nossos fregueses, né? Nossos clientes, 30 anos que nós trabalhamos com eles na nossa empresa e vejamos quantos que eles são maravilhosos para conosco, quanto respeito, quanto carinho que eles têm por nós também. Isso aí não tem o que pague, gente, porque a gente trabalha com honestidade, com seriedade, com muito amor. Esses são os tesouros que nós vamos conquistando pelo caminho. Muito obrigado, muita paz, compartilhe esse evangelho, por favor, para nós atingirmos mais pessoas, para levar a boa nova para todos os corações. Muito obrigado e uma boa noite a todos.